Muito bem, então, Sr. Presidente, mais uma vez, cumprimento o Sr. Dr. António Lacerda Salles. Em novembro de 2020, um e-mail seguiu para o Hospital de Santa Maria e vinha do seu gabinete para marcar uma consulta médica às duas gêmeas no âmbito da doença de atrofia muscular espinhal tipo 1. Tem alguma recordação disto? Dr. António Lacerda Salles, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua questão. Dizer que eu vim aqui para colaborar com a Comissão Parlamentar de Inquérito e, obviamente, que poderei responder pergunta a pergunta. Obviamente que as perguntas que têm a ver com a minha atuação, por razões óbvias que já aludi, obviamente que não responderei. Sr. Deputado, ouvi a sua questão, porém, no seguimento daquilo que já foram as minhas palavras anteriores, vou exercer o meu direito ao silêncio sobre essa pergunta. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Presumo que, portanto, também não nos explicará, no relatório que conclui do IGAS, que a consulta foi solicitada pelo Secretário de Estado, à altura o Dr. António Lacerda Salles, que esta consulta foi marcada pelo seu gabinete e também não nos esclarecerá se deu ordens à sua secretária para marcar esta consulta ou se, como diz o próprio, foi a secretária que, por sua iniciativa, decidiu marcar uma consulta que transborda num medicamento de 4 milhões de euros, contrário a todas as regras de referenciação do SNS, e, portanto, não nos esclarecerá certamente se a secretária está a mentir quando diz que foi o Dr. António Lacerda Salles que pediu para marcar esta consulta ao Hospital de Santa Maria, no caso das gêmeas. Dr. Lacerda Salles, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, presumo muito bem. Agradeço a questão, como disse anteriormente e pelos motivos já invocados, não vou remeter-me ao silêncio. Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe o seguinte, o Sr. Deputado conhece melhor que ninguém, até porque é um penalista consagrado, até porque também já esteve, não só do ponto de vista teórico, muito consolidado, mas também do ponto de vista prático, porque também já esteve na condição de estatuto, com o estatuto de arguido, e, portanto, conhece bem, aliás, como também a senhora deputada Cristina Rodrigues do PAN, do Chega, peço desculpa, também já esteve nessas circunstâncias e, portanto, conhecem muito bem, melhor garantidamente do que eu, porque têm matéria teórica e matéria prática bem consolidada, de que esse estatuto de arguido também me confere esse direito à não autoincriminação. Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Dr. António Lacerda Salles pode ter certeza de uma coisa. Sempre que eu, André Ventura, fui arguido, fui o primeiro a dizer tudo, em todo o lado, em público, sem portas fechadas, a todas as autoridades, sem autoridades, no Parlamento, aos jornalistas, a todo o lado. Tal e qual como eu aqui estou para isso. Peço desculpas, estou eu a falar agora. É assim que eu vejo a vida e o escrutínio na parte democrática. Se o Dr. Lacerda Salles visse da mesma forma que eu, hoje certamente estaríamos a ter esclarecimentos seus aqui no Parlamento e não estamos. Gostava de lhe perguntar se é verdade que se reuniu com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e se teve com ele uma ou duas reuniões. Não estou a perguntar sobre o quê? Estou-lhe a perguntar se alguma vez reuniu com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e se reuniu uma vez, duas ou mais vezes com o filho do atual Presidente da República. Sr. Deputado, Dr. Lacerda Salles, obrigado, tem a palavra. Sr. Presidente. Sr. Deputado, como já lhe disse, são factos que têm a ver com a minha atuação e, como tal, não responderei, mas também o Sr. Deputado sabe que esses factos são públicos e, portanto, sendo factos públicos que o senhor também conhece, eu reitero os factos públicos e aqueles a que já teve acesso e, portanto, não mais do que isso e continuo a enfocar aqui o meu direito ao silêncio. Sr. Deputado André Ventura. Mas então, Dr. António Lacerda Salles, são factos públicos, porque é que primeiro disse que não tinha reunido com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e depois confirmou que tinha reunido com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Porque numa primeira fase disse que nunca se reuniu, não disse que nunca se reuniu com o filho do Presidente da República e depois confirmou que afinal se tinha reunido com o Presidente. É uma pergunta que estou a fazer. Sr. Deputado, eu nunca disse... Não é verdade que primeiro disse que nunca se reuniu com o filho do Presidente da República e depois mais tarde veio a confirmar que sim? Estou enganado sobre isso? Sim, Sr. Dr. Lacerda Salles, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca disse que não me tinha reunido com o filho do Sr. Presidente da República. Pode ver todas as minhas declarações que estão gravadas. Nunca disse situação. Mas como me vai permitir, e de acordo com aquilo que há pouco lhe disse, invoco novamente o meu direito ao silêncio nessa matéria. Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra. Então, confirma-nos que teve reuniões com o filho do Presidente da República, com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. É curioso que Nuno Rebelo de Sousa reúne-se consigo uns dias depois de Mário Pinto, conselheiro do Presidente para a Saúde, ter reunido consigo também. E,
E, portanto, Dr. Lacerda Salles, não há duas hipóteses para causar uma boa pública primeira impressão. Os factos são o que são e levantam suspeitas, honestamente. Porque tem, uns dias antes, primeiro diz que não se recorda, depois diz que afinal reuniu. E depois sabemos que um conselheiro do Presidente da República para a área da saúde reúne-se consigo, isto é público, soubemos agora. Uns dias depois, sobre este mesmo tema, o filho do Presidente da República reúne-se consigo também. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra? Dr. Lacerda Salles, tem a Sr. palavra. Deputado, eu quando disse que não me recordava, eu penso que o Sr. Deputado e todos os seus deputados se compreenderão. Eu não tinha matéria documental, não tinha nenhum documento do qual me pudesse usar para poder avivar aquilo que era a minha memória passados 4 anos com uma pandemia pelo meio. Foi essa a razão pela qual eu me disse que não lembrava, para me poder sustentabilizar naquilo que eram os documentos, porque eu não tinha, nessa altura, acesso aos documentos. E a pergunta concretamente era, desculpe, Sr. Já nos confirmou, houve essa reunião, uns dias depois de ter reunido com o Conselheiro do Presidente para a área da saúde. Invoco o meu silêncio sobre essa matéria, porque, por razões óbvias, e porque, acima de tudo, Sr. Deputado, como o Sr. Deputado sabe, o meu estatuto de arguido não me permite interferir naquilo que é o processo penal e na investigação em si. E isso eu estaria a interferir, porque são factos que têm a ver com a minha atuação, estaria a interferir naquilo que é a investigação do processo penal e do Ministério Público, aquilo que não vou fazer porque me quero manter com o meu direito ao silêncio para não me autoincriminar. Sr. Deputado André Ventura. Dr. António Lacerda Salles, não vejo honestamente em que é que esclarecer-nos se reuniu com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa depois de se reunir com o Mário Pinto prejudicava a investigação da Polícia Judiciária e do Ministério Público. Sinceramente, acho que para o país era um esclarecimento importante. Até porque foi Mário Pinto que disse que este tipo de favores, estou a citar, são recorrentes e comuns. Acho que eu lhe devia perguntar se isto é verdade. Agora não estou a perguntar sobre o caso em concreto. É que o antigo Conselheiro do Presidente da República que reuniu consigo, não foi comigo, foi consigo, disse que este tipo de favores eram recorrentes e comuns. Nós estamos perante o país hoje, que está a perguntar se este tipo de factos são comuns e se são recorrentes. Acho que o mínimo que pode dizer, Dr. António Lacerda Salles, não é que nos termos do artigo tal e tal tem direito ao silêncio, todos sabemos isso. É se isto é comum ou não, porque então nós temos razões como país para nos preocupar. Se isto é recorrente ou não, e se alguém está tão à vontade de dizer publicamente que este tipo de favores é normal no sistema de saúde português. É isto que eu lhe estou a perguntar, se na sua vida política viu que isto era normal e recorrente, como diz Mário Pinto, que reuniu consigo, uns dias antes de reunir com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Sr. Deputado. Dr. Lacerda Salles. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, foi o Dr. Mário Pinto que disse, foi o Dr. Mário Pinto que falou, é ele que lhe tenho que perguntar. Sr. Deputado André Ventura. Dr. António Lacerda Salles, eu não estou, há de cá estar, se Deus quiser, e nós tivermos todos saúde, há de cá estar para nós lhe perguntarmos. Se não invocar o mesmo direito ao silêncio, há de responder também. É uma série de decisões que só Deus neste momento é que sabe. Mas este eu sei e o Dr. Lacerda Salles também sabe porque está aqui agora. Eu não lhe estou a perguntar se isto foi dito ou não pelo Dr. Mário Pinto. Estou a perguntar se isto é verdade. O Dr. Lacerda Salles foi Secretário de Estado da Saúde. E o que nos é dito aqui é que este tipo de favores são, cito, recorrentes e comuns no Ministério da Saúde. O Sr. Secretário de Estado foi Secretário de Estado da Saúde. O Sr. Ex-Secretário de Estado foi Secretário de Estado da Saúde. Não foi da Administração Interna, nem da Justiça, nem das Infraestruturas. Foi da Saúde. Isto é verdade. Isto acontece recorrentemente no Serviço Nacional de Saúde. Dr. Lacerda Salles. Sr. Deputado, o Ministério da Saúde tem tantos problemas com que se defrontar, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado conhece-os, alguns deles. E, portanto, acha que há essa preocupação da minha parte que estou a invocar o direito ao meu silêncio, sabendo que foi o Dr. Mário Pinto que o disse, e mais uma vez dizendo-lhe que se foi ele que falou e foi ele que o disse, é ele que terá que lhe perguntar. Mas, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga, o Ministério da Saúde está vocacionado para muitas outras situações, e o senhor conhece bem essas situações, acesso, equidade, fármacos inovadores, financiamento, tem tantos problemas, Sr. Deputado, que nem o Sr. Deputado acredita nisso, com certeza. Sr. Deputado André Ventura. Dr. António Lacerda Salles, aqui não está em causa que eu acredito ou que eu não acredito, está em causa que foi dito por alguém que reuniu consigo uns dias antes numa situação de aparente favor. E eu peço-lhe, porque isto não colide com o processo, que responda a isto na Comissão de Inquérito. Isto é uma situação recorrente ou não no Ministério da Saúde? É verdade ou não que estes favores são recorrentes e comuns? Peço-lhe que responda porque não está abrangido pelo processo que o envolve, está abrangido pela sua atividade enquanto ex-secretário de Estado. Já lhe respondi que não.
Sr. Deputado André Ventura. Dr. António Lacerda Salles, alguma vez o Presidente da República falou consigo sobre este caso? Não, Sr. Deputado, o Sr. Presidente da República nunca falou comigo sobre este caso. Sr. Deputado André Ventura. Há um e-mail que vai do gabinete do Primeiro-Ministro para o seu gabinete, para o gabinete do Ministério da Saúde. Esse e-mail faz referência a esta situação. Era Primeiro-Ministro à altura o Dr. António Costa, e suponho que do gabinete do Primeiro-Ministro não saiam referências nem e-mails automaticamente. Portanto, saiu do gabinete do Primeiro-Ministro, que também já foi chamado por nós esta comissão de inquérito, do antigo Primeiro-Ministro, para o seu gabinete. Quando lhe enviou este e-mail, ou quando o gabinete do Primeiro-Ministro lhe enviou este e-mail, o Primeiro-Ministro ou o seu gabinete falaram consigo alguma vez sobre isto? Nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Sr. Deputado André Ventura, só uma questão. Vou permitir inquirição e resposta direta. Não vale a pena estarmos a dar a palavra. Obrigado. Alguma vez a doutora Marta Temido falou consigo, ex-Ministra da Saúde, falou consigo sobre este caso? Nunca falei com a Sra. Ministra Marta Temido sobre este caso. Dr. António Lacerda Salles, compreenderá que à fase em que estamos, alguma coisa aqui não está muito certa. Do gabinete do Presidente da República vai um e-mail para o gabinete do Primeiro-Ministro. Do gabinete do Primeiro-Ministro vai para o Ministério da Saúde. E o senhor quer-nos fazer crer que ninguém lhe falou consigo sobre nada e que o e-mail circulou sozinho e automaticamente, sem que ninguém falte, 4 milhões de euros que custam este tratamento aos contribuintes portugueses. E quer-nos fazer crer que ninguém lhe disse nada sobre 4 milhões de euros. Então isto está pior do que nós pensamos. Porque se vem um e-mail do Presidente da República para o Primeiro-Ministro, mas o Presidente não lhe diz nada. Vai do Primeiro-Ministro para o seu gabinete ou para o gabinete do Ministério da Saúde, mas o Primeiro-Ministro também não lhe diz nada. O Sr. Secretário de Estado ou alguém por si marca uma consulta no Hospital de Santa Maria, mas também ninguém lhe diz nada. E chega ao fim, as gêmeas são recebidas em Portugal, miraculosamente, sem ninguém dizer nada a ninguém. Isto é o caso de maior milagre na saúde que nós temos. É que, em geral, os portugueses têm que falar com toda a gente para ter acesso à saúde. No seu caso, é o contrário. Ninguém falou com ninguém, mas miraculosamente o tratamento lá chegou. E, portanto, desculpe lá, isto não é credível. Que tenha recebido, não sei quando, um e-mail da Presidência, do Governo, do senhor como ex-Secretário de Estado, e ninguém tenha falado consigo. Então, quero dizer, isto foi por geração espontânea? Ninguém falou com ninguém sobre isto? Senhor Deputado, olhe-me bem nos olhos. Olhe-me bem nos olhos, Senhor Deputado. Nunca chegou nenhum e-mail, nem nenhum processo formalizado ao meu gabinete. Agradeço-lhe a frontalidade e um processo informal ao seu gabinete. Obviamente que nunca chegando nenhum processo formal, informal é aquele que há pouco o Sr. Deputado tentou perguntar-me, fazer a questão sobre essa matéria, e eu invoquei o meu direito ao silêncio porque interferiria naquilo que era a investigação e mantenho esse meu direito ao silêncio, como é óbvio. Honestamente, ser formal ou informal é a menor preocupação dos portugueses. Querem saber é como é que o processo de decisão foi tomado. Seja ele formal, tenha ele a assinatura no fim ou não tenha. Portanto, o que eu lhe pergunto é se até acha normal que um procedimento deste seja feito informalmente. Ou seja, se diz que não recebeu nenhum processo formal e houve mesmo assim a marcação de uma consulta, se acha normal que o Serviço Nacional de Saúde marque consultas deste valor e com esta importância sem os processos serem formalizados. É uma pergunta, Sr. Deputado. Eu nunca lhe disse que marquei a consulta. Eu nunca lhe disse que marquei... Pois, mas alguém faz parte do processo de averiguação. E como eu não quero interferir nesse processo de investigação, obviamente terei que manter esse direito ao silêncio, como o Sr. Deputado há de compreender. Compreendo, Dr. António Lacerda Salles, fica a ideia de que alguém no seu gabinete, a sua secretária ou alguém, por sua iniciativa marcou uma consulta desta importância. Eu penso que percebe o ridículo que isto é para o país. Que tenha vindo um contacto, ainda que informal, da Presidência da República, ainda que informal do Primeiro-Ministro ou do Gabinete do Primeiro-Ministro, e seja alguém na sua Secretaria de Estado, que não o seu Secretário de Estado, que marque uma coisa destas. Uma secretária acordou de manhã e lembrou-se, o que é que eu vou fazer hoje? Vou marcar uma consulta no Hospital de Santa Maria que valerá 4 milhões de euros. Por que não? Isto é ridículo. Eu acho que não há um português que acredite nisto. Então, hoje era um bom dia para o Dr. António Lacerda Salles dizer, não, o que aconteceu foi isto. A investigação criminal seguirá o seu rumo. Mas a credibilidade das declarações não seguirão o seu rumo, serão hoje feitas perante o país. E, portanto, hoje o país devia saber, pelo menos, o que é que aconteceu neste processo. Ou seja, como é que se chega à marcação de uma consulta, como é que ela vale este valor, e todos dizem que ninguém sabe de nada. Era isto que hoje devia acontecer. A não ser que o Dr. António Lacerda Salles diga, não, quem marcou foi a minha secretária, por iniciativa própria. Pronto.
olha, eu não acreditarei, mas uma parte do país quer acreditará. Sr. Deputado, o país conhece-me. Falei ao país durante semanas seguidas, com transparência, com verdade, sempre com base nos factos que eram conhecidos. O país conhece-me, Sr. Deputado. E por isso, Sr. Deputado, essa matéria, mais uma vez lhe repito, e tenho esse direito, como sabe, de invocar, obviamente, o meu silêncio, porque é matéria que estará em investigação e eu não quero interferir. Não quero interferir com várias coisas. Não quero não só interferir com a investigação, como não quero interferir com a influenciação de eventuais testemunhas, ou como não quero interferir com eventualmente outros arguidos que eu desconheça no próprio processo. Como eu não quero interferir no processo, mantenho e invoco o meu direito ao silêncio nessa matéria. Dr. António Lacerda Salles, eu não percebo como é que a verdade pode interferir no processo. A verdade só é a expressão bíblica, a verdade vos libertará. A verdade só traz a vantagem do país perceber o que é que aconteceu. E, portanto, é isto que eu não compreendo. O que é que a verdade pode levar aos outros arguidos ou às outras testemunhas num processo que está a decorrer e que tem que ver com tipos penais que nem têm que ver só com isto. Mas o meu tempo está a acabar. Há duas perguntas que eu lhe queria fazer. Responderá se entender ou não. A primeira é se na altura em que aconteceu, que a sua Secretaria de Estado marcou a consulta, tenha sido o Dr. Lacerda Salles ou não sentiu que outras crianças com o mesmo problema podiam estar a ser ultrapassadas por não estarem no circuito de poder como estas. Circuito de poder económico, diplomático, de ligação aos órgãos de soberania portuguesa, etc. Primeira questão. E segunda, há pouco disse-me para eu olhar nos olhos e disse-me que nunca teve nenhum facto desses. Eu gostava também de o olhar nos olhos e de lhe perguntar se hoje, olhando para trás, de todo este procedimento e toda a atuação, se arrepende de alguma decisão que tenha tomado nesta matéria ou se voltaria a fazer tudo exatamente igual ao que fez nesta matéria. E gostava, se puder, que nos dissesse isso também, olhos nos olhos, agora que terminamos esta primeira ronda da minha parte de questões na Comissão de Inquérito. Relativamente ao medicamento e à questão das crianças, Sr. Deputado, o que lhe posso dizer é que tenho um enorme orgulho no meu país e um enorme orgulho no nosso Serviço Nacional de Saúde em nunca ter abandonado ou esquecido estas crianças. E foram tratadas até hoje, repito, 36 crianças. Que eu saiba, ninguém passou à frente de ninguém, nem sequer à lista de espera. E 11 das quais, como já disse, no Hospital de Santa Maria, penso que estarão a decorrer agora 2 ensaios clínicos também de atrofia muscular espinhal tipo 2. E, portanto, este meu orgulho. Em relação ao resto, não me teria feito, obviamente, o circuito que percorri até aqui. E já agora, Sr. Deputado, que deu uma expressão bíblica, deixe-me utilizar Fernando Pessoa. Deixe-me utilizar Fernando Pessoa. Eu sigo o meu destino. Rego as minhas rosas, garantidamente, e o resto são as sombras das árvores. Sr. Deputado, é isto que eu digo aos portugueses e que os portugueses sabem a mim. É que eu sigo o meu destino, que eu estou a falar verdade, que rego aqueles que gostam de mim, que são os portugueses, e esses eu rego. E obviamente que o resto, para mim, serão as sombras das árvores, Sr. Deputado.